Olá, gente amiga! Então, nesse domingo, estamos celebrando aí a festa de Pentecostes. A liturgia nos traz duas leituras sobre o assunto, assim, diretamente. Primeiro, o Evangelho de João é muito interessante porque ele coloca a vinda do Espírito Santo no dia da ressurreição. Diz lá no texto, na tarde daquele mesmo dia, primeiro dia da semana. Então, ele estava com todas aquelas narrativas da Madalena no templo, os correios, tá? E aí vem o Espírito Santo. Então tá lá, naquele mesmo dia, eles estavam com as portas fechadas, estavam trancados, com medo. Jesus veio e se colocou no meio deles. Então aí tem duas questões bacanas sobre a porta fechada. Uma é o medo deles, eles estavam morrendo de medo dos judeus, medo dos romanos, e a questão da porta fechada e Jesus que entra e se põe no meio deles, né? O novo estado de Jesus, Jesus ressuscitado. Bacana isso, né? Essa relação. E aí, Jesus se põe no meio deles, não se põe acima deles, não se põe longe deles, Jesus se põe no meio deles e diz, Shalom, né? A paz esteja com vocês, dá para eles a saudação. E aí, mais interessante ainda, diz que ele soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então vamos só fazer um paralelo bacana, né? Javé, lá no iniciozinho do Gênesis, constrói lá o Adam, a humanidade, o Adão, de barro, e sopra nas narinas dele e dá então a vida. E aqui Jesus sopra sobre eles e dá para eles o Espírito Santo. Da humanidade nova, a comunidade messiânica é o início. E diz uma coisa bem interessante. Agora vocês têm coragem suficiente, podem destrancar a porta, podem sair e perdoar os pecados, denunciar os pecados. O que é pecado para São João? Para as comunidades joaninas. Pecado era se omitir ou concordar com todas aquelas injustiças da sociedade judaica. Era isso que Jesus denunciou e foi por isso que ele foi assassinado. Então o pecado é não se comprometer com o projeto de Jesus. Então todos aqueles que receberam o Espírito Santo agora têm de se comprometer com o projeto de Jesus. Tá. A narrativa em Atos de Apóstolos, essa é mais teatral, mais espetacular, né? Aí já diz o seguinte, São Lucas coloca lá em Atos de Apóstolos assim, tendo-se completado o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa, Lucas faz coincidir o envio do Espírito Santo com a festa de Pentecostes dos judeus. Então vamos lá, os judeus celebravam a Páscoa, a saída do Egito, e 50 dias depois celebravam a aliança, a nova aliança, as tábuas da lei que Javé entrega a Moisés lá no Monte Sinai. Essa era a festa do Pentecostes, a festa da nova aliança. Então Lucas coloca o nosso Pentecostes, Jesus mandando o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos, 50 dias após a Páscoa, já na mesma festa dos judeus. E aí é super interessante, porque é uma manifestação toda teofânica, né? Vem um vendaval, o céu um grande ruído e tal, língua de fogo que desce e tal. Então é uma coisa bem assim teofânica, bem bacana e tal. Mas o mais importante disso é que os discípulos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia. E aqui vem um grande equívoco, pelo menos na minha visão. Às vezes a gente quer confundir isso aqui com glossalia, com falar nessas línguas estranhas e tal. Eu acho que a gente precisa ir com calma. Porque, bom, primeiro, se a gente for pegar lá o nosso querido São Paulo em Coríntios 13, ainda que eu falasse na língua dos homens, todas as línguas dos homens, nas línguas dos anjos,
Se eu não tiver amor, eu não sou nada. Porque a língua que eu tenho que falar é a língua do amor. Tá, mas é muito interessante que eles colocam aqui, moravam em Jerusalém, pardos, medas, elamitas, cita várias comunidades, vários países, várias nacionalidades, e coloca, cada um escutava na sua própria língua. Então, seria como, por exemplo, hoje, um de nós aí, eu sair por aí falando alemão, grego, hebraico, sei lá o que mais, russo. Esse cara é um fenômeno. Não, não, não. Nem a glossalia, essas línguas estranhas aí, dos anjos, e muito menos falar em todas as línguas humanas. Não é disso que está falando. Sabe por que não é disso que está falando? Porque aqui o texto é muito interessante quando diz assim, ó. Cada um os entendia na sua própria língua. Opa! Então, muito mais importante do que falar com vocês em português, eu preciso tentar falar numa língua que vocês me entendam. Essa talvez é a grande questão que nós temos que vivenciar hoje. Qual é a língua que nós precisamos falar? Nós estamos em tempos aí de pandemia. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação absurdamente inusitada. Viramos chacota de toda a imprensa internacional. Incrível. Em meio a uma grande pandemia, nós numa curva ascendente, cada vez morrendo mais gente. E a nossa discussão aqui é voltada para mentira em cima de mentira, aquele que quer desmentir o que falou ontem, passa a semana inteira desmentindo, secretário de Educação que calado é o maior discurso que ele pode fazer. Coisas incríveis, coisas incríveis. Responsável pela Fundação Palmares, que afirma que esse país nunca teve escravidão. Então, assim, nós estamos vivendo um mundo muito louco, muito louco. E o pior, que aí a imprensa nos coloca, né, uma reunião ministerial, todo mundo assistiu isso. Fala, mas você está falando de política, presta atenção. Eu estou falando de evangelho, eu estou falando da linguagem do amor, eu estou falando da linguagem que nós precisamos ouvir. A linguagem que nós precisamos ouvir é, nós não estamos vivendo na nuvem, nós não estamos vivendo no céu, nós estamos vivendo no Brasil. Eu, particularmente, estou vivendo em Pelotas, Rio Grande do Sul. E é neste país que eu tenho o compromisso de destrancar as portas da minha casa. Se eu recebi o Espírito Santo, eu preciso de me imbuir desse Espírito Santo e nas pessoas com quem eu tenho acesso, você, sua família, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, você que está no trabalho, você precisa de anunciar a linguagem do amor. Chega de Torre de Babel. A Torre de Babel foi simbolizada pelo quê? Ninguém entendia mais nada. Era uma zorra. Cada um falando a sua própria língua. É isso que nós estamos vivendo nesse país. Chega de Torre de Babel. Vamos deixar para lá esses loucos, esses malucos que estão negando a pandemia, esses que não são médicos e querem receitar remédio para nós. Vamos largar esses caras para lá e vamos procurar a linguagem do amor, a linguagem do cuidado. Como é que nós temos que fazer para cuidar uns dos outros? E eu quero pedir licença para vocês, para terminar nossa reflexão de hoje, recitando um poema. Para mim, um dos mais lindos poemas que eu conheço. Que diz o seguinte: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem. Pisam as nossas flores, matam o nosso cão e nós não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E nós, que até aí não disséramos nada, não podemos dizer mais nada. Que o Espírito Santo de Deus, que celebramos nesse Pentecostes, seja para nós a força, o discernimento e a sabedoria, para que nós não nos calemos quando querem aviltar a construção do reino de Deus.
quando querem fazer com que a justiça não aconteça, quando querem nos fazer de capachos de uma metodologia, de uma ideologia absurdamente posta aí nas redes sociais através de robôs. Amém.